Olá, pessoal! Aqui é a professora Janiele Rodrigues. Eu vim aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos possamos aprender um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, nesta videoaula, a gente vai aprender como resolver questões que envolvem grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Então eu trouxe uma situação problema que a gente vai fazer a leitura com atenção para tentar responder ao que se pede. Diz o seguinte: um automóvel com velocidade de 90 km por hora gasta 45 minutos em certo percurso. Assinale a alternativa que indica o tempo gasto em minutos se a velocidade de outro automóvel nesse mesmo percurso for de 50 km por hora. E aqui a gente tem as alternativas. Letra A, 76 minutos irá gastar. Letra B, 81 minutos. Letra C, 95 minutos. Ou letra D, 102 minutos. Então, inicialmente, é importante que a gente observe que essa situação proposta trata-se de grandezas simples. Isso porque, se a gente observar, aqui a gente vai fazer a comparação entre somente duas grandezas. O problema, ele nos dá apenas duas grandezas para ser comparada, que no caso, uma das grandezas é velocidade em quilômetro por hora e a outra é o tempo em minutos, certo? Então, vamos retirar os dados do problema para poder conseguirmos resolver a questão, certo? Então, nós temos o seguinte, aqui. Retirando os dados do problema, a gente tem que esse automóvel com velocidade de 90 km por hora, então eu vou colocar aqui velocidade de um lado em quilômetro por hora, certo? E do outro lado eu vou colocar o tempo em minutos. Então, nós temos o automóvel vai a uma velocidade de 90 km por hora e ele gasta aí um tempo de 45 minutos para realizar esse percurso. Agora, nós temos um outro automóvel que vai realizar esse mesmo percurso. Veja que a distância não vai ser alterada. A condição é a mesma. No entanto, a velocidade foi alterada, que agora é de 50 km por hora. Um automóvel que vai a uma velocidade de 50 km por hora. E a pergunta é, quanto tempo esse automóvel com essa velocidade de 50 km por hora irá gastar em minutos? Como eu não sei, a gente representa por uma letra, que no caso aqui eu vou representar por X, certo? Que poderia ser qualquer letra. No entanto, o importante é que você saiba que essa letra aqui está representando um valor desconhecido, no qual a gente vai determinar, ok? Então, pessoal, nós temos aqui 90 está para 50, assim como 45 está para X. Retiramos os dados organizados de forma correta e agora a gente vai parar um pouco para analisar. Se essas duas grandezas, ao serem comparadas, a grandeza velocidade em quilômetro por hora e a grandeza tempo em minutos, ao serem comparadas, elas são grandezas diretamente proporcionais ou elas são grandezas inversamente proporcionais? É preciso que a gente saiba que ao comparar as duas grandezas, se ambas aumentarem ou diminuírem na mesma razão de proporcionalidade, elas são diretamente proporcionais, certo? Agora, se eu comparar essas duas grandezas, enquanto que uma variar aumentando e a outra variar diminuindo, significa dizer que elas são inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Olha, nós temos que um automóvel a uma velocidade de 90 km por hora gasta 45 minutos para percorrer uma certa distância, certo? E a gente tem um outro automóvel que vai a uma velocidade de 50 km por hora. Veja que a velocidade do automóvel diminuiu. O que é que vai ocorrer com o tempo gasto para percorrer esse mesmo percurso, essa mesma distância? Nós temos que, logicamente, o tempo gasto, ele tende a aumentar. Se a velocidade do automóvel reduziu, o tempo gasto é maior, porque a distância a ser percorrida é a mesma, certo? Da mesma forma que nós tínhamos o seguinte, se o tempo aqui
ele diminuísse, se esse tempo diminuísse, significa dizer que é porque a velocidade havia aumentado. Então, ao comparar essas duas grandezas, velocidade e tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Para a gente conseguir resolver essa questão, o que a gente precisa fazer? Deixa eu pegar o lápis aqui. Então, a gente vai inverter aquela grandeza que você irá determinar para poder você resolver. Então, a gente vai fazer o seguinte. Fica 90 está para 50, certo? Igual, montando aqui a proporção, né? Tá 45 sobre x, então você tem que inverter, porque elas são inversamente proporcionais. Então, vai ficar x sobre 45, está para 45, certo? O que era numerador passa a ser denominador, e o que era denominador passa a ser numerador. Invertendo essa razão, agora sim, a gente usa o método da regra de 3 simples para conseguir determinar. Então, produto do meio pelo produto dos extremos, certo? 50 vezes x, 50x, igual 90 multiplicado por 45. Deixa eu fazer aqui. 45 vezes 90. 0. 9 vezes 5, 45, 5 a 4. 9 vezes 4, 36. 36 mais 4, 40, né? Então, equivale a 4.050, certo? Então, x, que é quem eu quero determinar, será igual a 4.050 divididos por 50, certo? Então, no caso aqui, realizando essa divisão, 4.050 dividido por 50, a gente poderia eliminar esse zero com esse, simplificando aí, dividindo por 10, né? Tanto o numerador quanto o denominador. A gente tem 405 dividido por 5, que no caso equivale a 81. Então, pessoal, quando esse outro automóvel, for fazer esse mesmo percurso, só que agora com a velocidade menor, em 50 km por hora, ele gastará um tempo de 81 minutos. Então, como vimos, de fato, ao reduzir a velocidade, o tempo gasto aumenta. Então, a resposta correta é a letra B. Gastará aí 81 minutos, ok? Então, pessoal, só isso por enquanto. Espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo vídeo.